Michele Bolsonaro se torna a nova camisa 10 do presidente Lula e começa a destruir o que restou do bolsonarismo de dentro para fora, fazendo Valdemar e sua turma entrar em desespero. Veja até o final e entenda. Eu contei aqui na semana passada que tem uma briga, um racha ali, uma divisão dentro da família Bolsonaro para saber quem vai ser o protagonista nessas articulações, negociações de olho em palanques e até numa candidatura a vice em 2026. Então você tem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tem feito várias articulações, está sempre viajando, participando de muitos eventos políticos, e você tem principalmente Flávio Bolsonaro, senador, também fazendo essas articulações. Então, quando o ex-presidente Bolsonaro foi preso, já começou essa discussão de quem vai ser o porta-voz da família agora, porque o Eduardo Bolsonaro está fora, enrolado ali com as questões dele na justiça. Carlos Bolsonaro não tem essa habilidade, como os próprios bolsonaristas admitem, então sobrou ali, ficou no jogo do resta um, ficou entre Michele e Flávio Bolsonaro. Só que o Centrão e a direita estão muito incomodados. Michele Bolsonaro tem feito várias conversas, várias articulações, sem o aval do PL. Aí eu estou falando de Valdemar Costa Neto, sem aval de outros partidos do Centrão. Esse evento aqui do final de semana foi a gota d'água. Por quê? A Michele Bolsonaro foi ao Ceará e ali ela disse que não tem palanque nenhum com o Ciro Gomes. Só que o Ciro Gomes é um nome que o Centrão e a direita estão trabalhando como um palanque no Ceará para o eventual candidato de direita que eles querem que seja Tarcísio de Freitas, como na Bahia tem o ACM Neto, a gente pode falar de outros candidatos aqui, mas eu quero falar primeiro desse caso específico do Ceará, porque tem a ver com essa treta da Michele com o Centrão. E aí ela foi lá e disse, não tem nada a ver Ciro Gomes, nós não vamos apoiar o Ciro Gomes, porque ela lembrou que o Ciro Gomes falou mal criticou muito, né, foi muito adversário de Bolsonaro lá atrás, e era uma negociação que estava em curso pelo PL, com o Centrão e, segundo o deputado André Fernandes, que é o presidente do PL no Ceará, com aval de Bolsonaro. Pedi aqui para separar as aspas do deputado André Fernandes, que ele disse ontem numa conversa com jornalistas, para vocês verem o tamanho da crise. Ele disse assim, depois da fala da Michele, então, aspas, eu tinha, sim, um acordo com o presidente Bolsonaro, de que em momento algum eu falaria sobre nossas reuniões internas, mas já que, infelizmente, a própria esposa do ex-presidente Bolsonaro tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada, o próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, com os parlamentares, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. Ficou acertado que a gente ia apoiar Ciro Gomes, né? Logo em seguida, o presidente Valdemar também. Ele deu essa declaração numa coletiva de imprensa do 30 de novembro, ou seja, ontem, depois dessa confusão de Michele Bolsonaro. E a informação que eu tenho é que até Flávio Bolsonaro ficou incomodado, porque Flávio Bolsonaro, como eu sempre conto aqui para vocês, é o mais pragmático da família, uma espécie de centrão dentro da família Bolsonaro, e está de olho, obviamente, gente, na sobrevivência política do pai, do grupo, da família Bolsonaro. Então, quem tem mais chances de ajudar a família Bolsonaro? Um eventual presidente eleito. Quem, segundo as pesquisas, tem mais chance de concorrer contra o presidente Lula nesse campo da direita e do centro? Tarcísio. Então, só que para um candidato da direita, seja Tarcísio, seja outro, sair, ele precisa ter palanques estaduais. Então, eles não querem que Michele interfira nessas montagens que estão em curso, está sendo trabalhado nos bastidores. Então, a confusão está armada, Otávio Guedes. A confusão está armada no Ceará, a confusão já foi armada em Santa Catarina, onde havia um acordo do governador Jorginho Melo de lançar 2 candidatos, um dele é um dos maiores quadros da direita desse país, que é o Esperidião Amin, e a Carol de Tone. E o Bolsonaro, né, a família Bolsonaro, quis escantear o Amin e colocar o Carlos Bolsonaro. Depois, São Paulo, os ataques do Eduardo Bolsonaro ao governador Tarcísio. E dessa vez foi no Ceará a Michele. A insatisfação com a Michele, existe uma insatisfação também em relação ao papel dela durante a prisão do Bolsonaro. Então, muitos acreditam que o papel dela era se voltar mais para as questões da prisão do Bolsonaro do que sair viajando pelo país para fazer articulação política. Você pode fazer uma análise, isso é parte do machismo da sociedade brasileira, que vê a mulher, a mulher tem que ficar cuidando do marido, etc. Assim. Mas o fato é que nas redes sociais há também uma grande insatisfação pela desenvoltura da Michele, que coincide com a prisão do Bolsonaro. Inclusive, no dia que ele estava em casa, na sexta-feira, segundo o advogado dele, o Paulo Cunha Bueno, desorientado, né, sobre efeito de medicamento, ele estava sozinho em casa, que a Michele estava cuidando de política em brasileira. Então, tem a visão machista da sociedade brasileira, principalmente da política, mas é um fato.
O fato é que ela está sendo muito criticada. Os bolsonaristas criticam muito os políticos que já dão a prisão de Bolsonaro como dado. Fala. Não, é que eu sempre penso nisso, como mulher, assim, é muito impressionante como as pessoas, elas querem misturar as coisas, né? Uma coisa é a relação da primeira-dama, da ex-primeira-dama com o ex-presidente da República, ninguém tem nada a ver com isso. A outra coisa é a atuação de Michele Bolsonaro como política. Nós estamos falando de Michele Bolsonaro política. A partir do momento em que ela decide fazer articulações que coloquem em xeque, em risco, articulações que estão combinadas, um jogo que está combinado entre os principais caciques, as lideranças do grupo político dela, isso sim é objeto de discussão, né? Então, assim, o que aconteceu nesse meio do caminho? Ela quer ser a herdeira desse espólio? Não, já está se comportando isso como que ela tal. Tá tentando fazer, ela já está se comportando como tal. Do bolsonarismo. E insuflada pelo Valdemar. O Valdemar não falava do Flávio, o Valdemar não falava do Carlos Bolsonaro, nem do Eduardo Bolsonaro. Sempre falou da Michele. Agora que ela resolveu se arvorar como a única herdeira do legado do Bolsonaro. Mas você tem razão, agora ela vai pagar o preço também dos erros da família Bolsonaro, porque se ela tinha alguma chance lá atrás, algum capital, algum tipo de poder de barganha para pleitear uma vice-presidência, a informação que eu tenho é que pode esquecer apoio do centrão e da direita, como eu venho falando aqui o tempo todo, porque tudo que eles querem são os votos É que assim, né, também esse poder político ele vai diminuindo com esses eventos que vão acontecendo. Bolsonaro preso, né, daqui até um ano tem 100 anos, que é quando acontece a eleição do ano que vem. Mas você tem uma expectativa da família Bolsonaro que não bate com a realidade do que está sendo planejado, dos planos do centro da direita para a vice. Já falei aqui várias vezes, Zema na vice, Ratinho na vice, mas família Bolsonaro na vice, da presidência da chapa presidencial, pode esquecer.